Para você que chegou agora, estamos com o Tenente Ícaro, ele é policial militar ambiental. Ô Ícaro, e me fala uma coisa, como que funciona a atuação de vocês na parte de agropastoril? Então, a nossa fiscalização em atividade agropastoril, ela se dá via de regra por denúncia ou quando nos deparamos com a ocorrência. Nosso efetivo da Polícia Militar Ambiental, ele é muito baixo. Então nós adoraríamos conseguir fiscalizar tudo. Porém, como é baixo, as nossas demandas via de regra através de denúncias. Nós fiscalizamos um exemplo de infração que ocorre. É a criação de gado em área de preservação permanente, que não pode, por ser, está danificando aquela área. A área de preservação permanente, falando de uma forma mais simples, é o entorno do rio. Depende do rio, se estiver dentro da cidade ou não, ela tem que ser preservada para manutenção da água, para biodiversidade, para o bem-estar da população, ela tem que ser preservada. E ao você colocar um gado naquela área, o gado vai danificar, vai impedir até que a renovação daquela mata, daquela vegetação, e vai destruir. Então, ou seja, se nós notamos isso daí, nós fazemos o quê? Nós fazemos o embargo daquela área, que já era para estar sendo preservada, notificamos o autuado proprietário do gado ou o proprietário da terra, depende da situação, né? Nós temos que ser levado temos que verificar a situação, né? E posterior disso, fazemos um atendimento ambiental, que é a nossa homologação da nossa multa, das nossas sanções administrativas. E ocorre o processo administrativo ambiental, né? Que é um rito bem completo nosso, assim, bem delicado, né? A gente é bem cuidadoso quanto a isso. O cara pode recorrer ou não desse fato, se recorrer também pode. E posterior disso, as penalidades combinadas a ele. Por exemplo, como eu falei do gado, pode até acontecer a apreensão do gado, pode acontecer o embargo da área, se tiver alguma construção em área de preservação permanente, por exemplo, nós podemos, a destruição, a demolição do imóvel. Mas temos que levar em conta o quê? Se aquele imóvel foi consolidado já, ou seja, foi construído antes de 22 de julho de 2008, porque com o advindo do Código Florestal, os imóveis construídos antes de 22 de julho de 2008, para atividades agropastoril, pousio, tem diversas formas, que é um pouco complexo de explicar. Ele meio que está isento da multa, da fiscalização, né? Estou falando de forma simples, tá? Sim, perfeito. Outra coisa que a gente vê muito em área agropastoril é a danificação no cerrado. Ou seja, o cerrado ele tem uma lei própria que ele protege. Nossa região, né, como já é sabido, ela é prioritariamente cerrado. A Lei 3.550, ela prevê a preservação do cerrado. E se aquela área é especial de preservação, se a gente soltar o gado nela, a gente vai também estar danificando ela, vai estar impedindo a regeneração dela, cabendo também as sanções administrativas e até penais quanto a isso, tá? Também tem o uso de fogo, que a gente se depara bastante, para limpeza do terreno, que na resolução CIMA 005, ela está prevista no artigo 56, o que também tem uma multa. Na atividade de planta de cana, ela é muito comum. Mas como assim, o próprio proprietário da terra, proprietário da cana, ou a usina que está... Não é isso. É que existe uma cautela. O cara, a partir do momento que ele tem que ele arrenda aquilo lá, ou que ele planta aquilo lá, é como se fosse um filho. Tem que cuidar. Tem que cuidar. Ele tem, mas eu vou ter que cuidar disso aí. Então, ou seja, ele tem que manter os aceros limpos, ele tem que ter uma brigada de incêndio, ele tem que ter um acero do tamanho adequado. Para quê? Se tiver o fogo, que às vezes é espontâneo, com um curto-circuito, algo do tipo, impedir que ele se expanda. E tem mais algumas infrações que o pessoal comete que é comum nessa área? Aí existem diversas infrações, né? Mas o mais comum mesmo é a danificação o bosqueamento também, que é a limpeza do terreno, né? O mais comum é danificar ou destruir, né? Impedir a vegetação também é muito comum. O uso de fogo. Encerrado também, a danificação e impedir que ele se regenere também são as mais comuns em vegetação, né? Sim, e pro fazendeiro, pro proprietário da fazenda, ou de outras, né, outras localidades, ele tem como se informar, porque às vezes pode acontecer, de repente ele não tem a informação correta de como ele deve preservar, né?
Isso é possível? Ele também ter algum tipo de informação? Tem sim, ó. Ele pode se informar o quê? Na CETESB, né, que é a nossa Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, ou na Polícia Militar Ambiental, que nós também prestaremos informações necessárias para ele. Ô Ícaro, e quem tem uma propriedade, uma coisa, e de repente não está mal informado de como se adequar às leis ambientais e tudo mais, ele tem onde procurar e se especializar? Tem sim, ó. Se tiver alguma dúvida quanto a isso, você pode tentar um contato com a CETESB, né, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, ou até mesmo com a Polícia Ambiental. Nós temos em São José do Rio Preto, Araraquara, Ribeirão Preto, Santa Fé do Sul. Nós temos também uma companhia em Franca, depende da região. Só fazer um contato conosco que nós podemos informar com o maior prazer isso. Ah, perfeito. É ótimo isso, porque às vezes a pessoa já tem a propriedade há muitos anos e de repente nem sabe o que está acontecendo nas leis, né, para essa adequação. E eu creio que é muito importante ela se adequar realmente, né. A gente ouve bastante falar sobre a APP, né, que é uma preservação próxima dos rios ali, né. Me explica um pouquinho mais sobre isso. Então, a área de preservação permanente é uma área que ela não pode ser degradada, que ela fica em torno do rio para preservar aquele manancial, aquele leito. Existem diversos tamanhos de preservação. Dentro da cidade de zoneamento urbano, a regra são 30 metros. Porém, tem que se levar em conta os leitos do rio, a margem dele, cada local, fora da área urbana, ela tem o seu tamanho. E isso, na sua opinião, o que isso protege o meio ambiente? Quais as vantagens de realmente preservar? A APP? Isso. Vamos levar assim, em conta que toda civilização ela é criada em torno do rio. Uma das civilizações mais antigas, o Egito, ela foi criada em volta do rio Nilo. Ou seja, o rio, a água, ela é primordial para a perpetuação de uma civilização. A partir do momento que nós começamos a degradar, perdemos a utilidade daquela água, a civilização ela tende a ficar difícil a sua existência. Ícaro, teve um movimento, né, que agora está se normalizando, entre aspas, né? Não está tendo muito aquela repercussão na mídia, mas ainda está tendo que ter muita ajuda no Rio Grande do Sul, né? Sim. Vocês fazem participação disso também? Sim, a Polícia Militar Ambiental está enviando efetivo, viatura, né, e lanchas e barcos para lá. Nós tivemos policiais da nossa região que foram para lá prestar essa ajuda humanitária. Sim. E você, na sua opinião, você acha que tudo que aconteceu ali foi por fato que o homem está degradando demais a natureza? É complicado conversar sobre esse assunto, porque existem ou não estudos sobre aquela região se deveria construção ou não, que é cíclico, né? Uma área de vargem vai alagar. Agora, saber se foi feito estudo adequado ou não, isso não compete a mim opinar sobre isso, né? Infelizmente, ocorreu o desastre e a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que acho que é a mais bem treinada do Brasil, enviou seu efetivo lá para prestar os esforços para ajudar a população daquele estado. E deve ser umas imagens muito fortes, assim, que vocês devem ver lá, né, cara, de resgatar pessoas, animais, ilhados ali, né? E eu acho que agora realmente tem uma situação mais complexa ainda, né, da reintegração dessas pessoas, né, porque muitos perderam tudo totalmente, né? Nessa situação, a gente vê que nossos problemas são pequenos perto dos outros, né? Imagina você não ter o que morar, não ter o que vestir, não ter o que comer. E o pior de tudo, imagina um pai de família que tem a função de fornecer tudo isso, chegar pro filho dele e falar, não tem uma roupa para você vestir, não tem uma comida para você comer. Deve ser muito difícil a situação que eles estão vivendo lá. Infelizmente, é uma situação, acho que acaba com o ser humano. Então, ou seja, nós estamos mandando esforço lá para pelo menos amenizar um pouco aquela dor, que a gente não tem ideia da dor que eles estão sentindo, da dificuldade que eles estão passando. Nós vamos fazer mais uma pausa para ver os VT dos nossos parceiros e a gente já volta.